Mas aí vocês podem estar pensando, mas por que você está falando a filosofia do direito, mas trazendo essa ideia, essa cronologia histórica, né, de idade antiga, média, moderna e contemporânea? Essa forma de mostrar a filosofia para vocês linearmente não é a mais usada em faculdades de filosofia. Mas para que vocês consigam verificar a mudança que isso fez no direito, é necessário que vocês seguir essa ordem, tá bom? Na nossa primeira aula aqui, eu pretendo falar sobre filosofia, a diferença com a filosofia do direito. Nós já vamos entrar nos pré-socráticos. Então vamos lá. O que é filosofia? A filosofia é um pensamento sistemático sobre todos os temas, ou seja, tudo pode ser objeto de filosofia. Contemporaneamente, se entende que só se mergulha na tradição para você poder se tornar melhor do que ela era. Ninguém inventa a roda. Quando você começa a discussão sobre qualquer tema, não adianta você deixa eu pensar sobre justiça. Eu acho que justo é tal coisa. Você não pode começar seu estudo sobre justiça só com a sua cabeça, infelizmente. Nós temos que começar, porque muita gente já falou sobre justiça. Você tem que voltar. Ver quem falou sobre justiça antes de você. Você pode, então, concordar ou discordar disso. Então, é sempre essa ideia de que você tem uma filosofia, é fruto de pensadores universitários, no mais das vezes, que dialogam, concordando ou discordando com os cânones já postos. Ninguém é obrigado a concordar com nada que vem antes. Mas quando você discordar, você tem que fazer com fundamento. Nesse sentido, é importante entender que a filosofia de direito não é um método, é um dos objetos da filosofia. Dentre os inúmeros objetos, estética, religião. Métodos propriamente ditos, nós temos um método platônico, aristotélico, agostiniano, kantiano, marxista, Foucaultiano. São métodos, formas de abordagem da filosofia. Os objetos, como já foi falado, então tem estética, conhecimento, que é epistemologia. Essa ideia de ensinar a história da filosofia é a forma mais usada atualmente para você mostrar como é a filosofia. Até porque você tem que tentar, qual é a ideia? De que ao ler um trecho filosófico, você o interprete. Não fique só com a interpretação dos outros, porque senão fica fácil. Né? Você virou literatura. Você tem que interagir com o que você está lendo. E por que a filosofia do direito é pouco usada? A resposta, basicamente, é que põe em conflito o jurista. Né? O jurista, quando ele percebe que ele tem que mexer com a filosofia do direito, ele é colocado em questões como: os juízes são imparciais? As partes estão dizendo a verdade? Isso é justo? Quando ele se coloca essas perguntas, ele para, ele trava. Então qual é a carta na manga? Está na lei? Então, segue a vida, está lá. Os pré-socráticos, eles têm esse nome, né? Na época eles não eram, oi, eu sou pré-socrático. Eles só essa é a minha turma, né? Eles só têm essa denominação hoje, com relação à história, eles vieram antes, né, de Sócrates. Alguns desses ditos pré-socráticos, na verdade, são contemporâneos de Sócrates. Né? Então, o termo ele é só para a gente situar. Quem veio antes de Sócrates, quem veio depois. Quem veio depois de todo mundo sabe. Platão e Aristóteles. Antes todo o resto. Os gregos são, nesse sentido, são pré-socráticos. O primeiro pré-socrático que a gente pode analisar primeiro é Anaximandro de Mileto. Mileto é uma cidade importante. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de Tales de Mileto. Também fez grande contribuição para a matemática. Anaximandro era discípulo de Tales. E ele ele criou um conceito chamado ápero, que é algo infinito, sem forma, que é da onde todas as coisas são feitas. Né? Então, tem esse ápero. Então, esse ápero é que lá, como se fosse um plasma, vai formar essa caneta, esse copo. Aquele ápero se transforma no copo. Vai na pedra, na árvore, na criança, nas coisas, tudo. É esse ápero que dá a forma das coisas. Então daí que as coisas vêm. Os livros todos deste filósofo se perderam. Mas sobrou um fragmento, um pedaço de mármore, um mínimo pedaço, que é justamente o primeiro pedaço sobre filosofia, da história da humanidade, dos ocidentais, podemos dizer assim. Né? É uma consideração sobre a justiça, que é esse trecho aqui, ó. De onde as coisas têm seu nascimento, para lá também deve afundar-se na perdição, segundo a necessidade, pois elas devem espiar e ser julgadas pela injustiça, segundo a ordem do tempo. Veja que, para começar, nós não estamos falando de filosofia de direito, nós estamos ainda falando sobre filosofia. E justo o primeiro trecho de filosofia, escrito pelos ocidentais, é um trecho sobre, quer dizer, pode ter sido coisa escrita antes, mas que se perdeu. Mas o que chegou até nós
é um trecho sobre justiça. Basicamente, ele está falando que todas as coisas têm o seu nascimento. E para lá também deve afundar-se na perdição. Elas começam no ápero e voltam para lá depois, quando morrem, para recarregar esse ápero. E segundo a necessidade, aqui ele não fala assim, espiritual, das pessoas, enfim. E elas devem expiar e ser julgadas pelas suas injustiças, né? Vejam, essa ideia de que quando você faz o bem, você não está fazendo mais do que obrigação, e quando você faz o mal, coloca um dedo na sua cara, já é um sentimento ocidental antigo. Né? É raro aquela pessoa que tem um feedback positivo, mas o negativo vem de forma. Você vem daquele chefe legal que chama numa sala, te dá aquele feedback negativo, e tem aquele chefe que faz aquele feedback no microfone numa sala como essa, né? Então, de qualquer forma, o negativo você tem. Então, essa ideia de que o que é errado, ou seja, as injustiças, elas têm que ser, por onde você vai ser julgado. Se você fizer a coisa certa, você não fez mais do que obrigação. Nós sabemos que não é bem assim. Até porque quando a gente faz a coisa certa, tanto quando fazemos errado e somos pontuados por isso, é importante também se tenha em mente que as coisas boas devem ser apontadas. O elogio faz muito bem, faz milagre. Então essa ideia do Anaximandro remete a este ponto importante de que as coisas, aí podemos já fazer um link para a filosofia do direito, que o que importa para a filosofia do direito, no tempo, são as injustiças, não as justiças. Um segundo pré-socrático que nós temos aqui é o Heráclito. Esse Heráclito de Éfeso, a cidade dele, era tido como o homem mais inteligente da sua época, mas ele era insuportável. Era uma pessoa de dificílimo trato. Ele era tão insuportável que uma vez ele desconjurou a cidade inteira que ele morava, Éfeso, e falou que ia morar sozinho, que ninguém lá merecia a companhia dele. E ele ficou um tempo lá, eremita, mas não aguentou, porque não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, ninguém para ele. Ele acabou voltando. Era uma pessoa dificílima no trato. Só que ele fundou um conceito já importante para nós, sobre que as coisas estão em constante mudança. Tudo muda. Tanto que ele cria a definição do devir, que é o fogo. O fogo é a coisa mais importante, que é o fogo que transforma. Então ele fala que, além do fogo ser a base de todas as coisas, tudo flui, tudo passa. Famosa frase dele. No mesmo rio entramos e não entramos. Somos e não somos. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Por que você não pode entrar duas vezes no mesmo rio? Porque não só o rio passou, a água não é mais a mesma, como você também é diferente. Outro pré-socrático importante para nós, na filosofia do direito, é o Parmênides. Parmênides, veja que todas as datas de nascimento deles, bem complicadas, ele escreveu um livro, esse sobrou, chama Da Natureza. Ele escreveu, inclusive, a Constituição de Eleia, o Parmênides. Em 520 a.C., nosso querido Parmênides já tinha escrito uma Constituição. Já nós vamos falar de outro grego, escreveu muitas constituições, mas fiquemos com essa. Então já cai por terra essa ideia de que a primeira foi uma Constituição inglesa. Tá? Os gregos já escreviam constituições, muitas, inclusive. Ele dizia nesse livro da Natureza que o que é, o que não é, não é. Óbvio que ele é o rei dos conservadores. Toda a Cícero, Sêneca, que veio depois, né, já no Império Romano, também os conservadores adoram, beberam aqui, em Parmênides. Então nós vamos fazer sempre esses links também. Então, nós vamos avançando, vamos chegar lá em Kant. Onde que Kant bebeu? Para vocês terem ideia, como se fosse uma árvore, cada galho segue uma forma de entendimento da filosofia. Ele cunhou dois grandes conceitos, a aletheia e a doxa. A aletheia é o caminho que você faz para chegar na verdade. E a doxa é o caminho da opinião. Então, quando alguém estiver enchendo vocês em casa, no trabalho, dando sugestões que você não pediu sobre a sua vida, você fala assim: quem perguntou a sua doxa? A pessoa não vai entender nada, mas ela vai parar de interrompê-los. Que doxa é opinião. Então, disse Parmênides: e a Deus acolheu-me de bom grado, mão na mão direita tomando, e com essas palavras se me dirigiu: ó jovem, acompanhante de aurigas imortais, tu que chegas até nós transportado pelos corcéis, salve. Não foi o mau destino que te induziu a viajar por este mundo, tão fora do trilho dos homens, mas o direito e a justiça. Terás, pois, de aprender o coração inabalável da realidade fidedigna e as crenças dos mortais em que não há confiança genuína. Vejam que interessante. Esse rapaz que chega, por exemplo, perante esta deusa,
ele só chegou lá porque ele saiu justamente fora do trilho do caminho que ele tinha que seguir. O que fez ele seguir esse caminho errado? O direito e a justiça. Essa ideia é interessante porque se você segue o caminho pré-determinado, você não necessita nem do direito nem da justiça. Se você sai do caminho, você encontra o direito e a justiça. Se você andar na linha, você não vai ter problemas. Se você sair um pouquinho dela, você vai ter problemas. Essa é a ideia que fundamenta o direito penal. Quantos aqui vocês vão diariamente à delegacia? Acho que não. Mas quem comete alguns crimes deveria, pelo menos, aparecer de vez em quando na delegacia quando fosse preso. Mas, veja, quem vive sua vida reta, íntegra, esquece que tem justiça. Tem direito, tem advogado. Se todos os contratos que você fizer na sua vida forem cumpridos, você não, né? Coisa meio utópica, mas... Ou seja, o problema, tá? Você só lembra que existe direito e justiça quando sai do caminho e você acaba tornando-se vítima, ou quando você próprio sai do caminho. Tá? Isso é interessante porque isso vai refletir lá na frente, nós vamos ver daqui a pouco, com relação aos romanos, né? O Sêneca, o Cícero, essa questão da reta razão, da lei, de você andar na linha e tal. Os pré-socráticos incluíam os sofistas. Os sofistas eram, digamos assim, grosso modo, os principais inimigos do Sócrates. Para a gente entender melhor como é que funcionava a democracia ateniense. A democracia ateniense era feita de forma direta. As pessoas se reuniam num lugar chamado Ágora. E lá tudo acontecia lá. Só que não era simplesmente assim, um levanta a mão e fala assim, nós queremos construir um aqueduto. Aí todo mundo que é contra levanta a mão. Quem é a favor levanta a mão. A Assembleia decidiu construir, não era assim. Não existiam líderes. Você tinha que fazer uma defesa da construção desse aqueduto. E quem fosse contra, tinha que fazer a contra-argumentação de que não devemos construir esse aqueduto por esse e esse problema. De tal forma que a democracia era exercida falando. Não era só levantar a mão. Você tinha que era oral. Só que convenhamos. Todo mundo nasceu com o dom de falar em público, de subir num palanque. Ou se você tinha dinheiro também, mas tinha um pouco mais de coragem, não sei falar em público, mas eu quero aprender. Os sofistas te davam aulas de oratória. Né? Só que o interessante dos sofistas é que eles eram assim. O mesmo sofista que tivesse lá a construção de uma praça. Tinha um pessoal que era a favor e um pessoal que era contra. Se o pessoal que era contra contratasse o sofista, ele ia lá falar que aquilo não precisava daquela praça, etc. Se o pessoal que era a favor contratasse o mesmo sofista, ele ia lá falar que sim, que aquela praça era fundamental, que Atenas ia destruir, ia aparecer. Quem tem essa profissão hoje que, conforme for necessário, isso é interessante falar isso dentro do história de advocacia, né? Os sofistas se identificam bastante com os advogados hoje. Né? Uma crítica que se faz muito dos advogados em geral, principalmente os coitados dos advogados criminalistas, né? Como se todos os criminosos do Brasil, do mundo, não precisassem de advogado. Como pode, se fulano está lá defendendo aquele matou o pai, a mãe, o papagaio, matou todo mundo, né? Mas enfim, é da estrutura que tem a defesa, né? E precisa ter um advogado para defender essa pessoa também, não só talvez para dizer que não fez, como mais das vezes, mas para também verificar se a pena não vai ser esquartejamento, etc. Tem limites, tem regras, se deixar para só a acusação fazer o trabalho dela, eles vão querer penas máximas, enfim, um pedaço em cada lugar. Sendo que não existe lei também para isso, para dosar a pena. Né? Então hoje, os advogados que não gostam, você fala assim, o seu sofista é quase que um xingamento. Mas eles não são ruins. É para vocês entenderem que essa questão da verdade, ela absoluta, ela vai começar a perder a importância. O que se busca com os sofistas, o que os sofistas buscam na verdade é o consenso. Lembrem-se desta palavra, nós vamos vê-la em breve. Quem que bebeu os sofistas para fundar a sua filosofia? E eles são responsáveis por matarem Sócrates, literalmente, porque eles é que fizeram a denúncia, todo o processo de julgamento de Sócrates foram feitos pelos sofistas, porque ele atrapalhava. Porque o Sócrates sempre tentou, e nós vamos ver isso já, a verdade verdadeira, né, absoluta. Né?
e não essa verdade consensual, essa coisa tipo, não ficou meio provado, como a gente vê muito hoje, principalmente no direito penal, um político às vezes se vangloria de que, não fala assim, fui inocentado porque eu nunca fiz, ele fala, fui inocentado porque não encontraram provas. Isso mostra pelo menos então que ele fez bem feito, e não que ele não fez, né? Então é essa a ideia da verdade absoluta.